E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre nacional Antônio Carlos Rezende. Tudo bem, Rezende? Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço do seu tempo, que eu sei que é corrido. Dando um breve resumo, o Rezende nasceu em São Paulo, mas morou quase a maior parte da sua vida em Osasco. Também morou em outros lugares que ele vai contar um pouco na entrevista. Já ganhou vários abertos do Brasil, foi 4 vezes campeão brasileiro por equipe, campeão brasileiro de duplas, ganhou um brasileiro universitário, ganhou 2 títulos internacionais. Enfim, tem uma vida inteira dedicada ao xadrez e ainda nos últimos mais de 25 anos Isso. como professor. Então vamos tentar. Vamos separar nessas duas partes, né? Mas vamos começar pelo começo. Sim. Como é que foi a sua introdução ao jogo? Quantos anos você tinha? Então, eu comecei tarde, vamos dizer, né? No ponto de vista de hoje, que eu ensino crianças de 5 anos a jogar xadrez, Uhum. eu comecei com 13 anos, né? Que já é uma idade. Um amigo, que ainda é meu amigo até hoje, o Márcio Arquimedes Pissardo, colega de classe, ele levou um joguinho até em casa, me ensinou os movimentos, e com aquele joguinho a gente brincava ali e tal, à tarde, né, fora do horário escolar, e me interessou bastante. E foi em 1972, na época, que o xadrez saía direto na TV, no Uhum. Jornal Nacional, por conta do match Fischer Spassky. Então, quem viveu essa época aí, lembra que saía direto nos jornais e tal. Então, me interessava muito isso. Então, quando veio um colega com o tabuleiro para me ensinar, eu de primeira, assim, ó, quero aprender, né? Sempre ter na cabeça querer ser um grande jogador como aqueles dois, né? Que Uhum. apareciam sempre, né? O Matt assim, tomou conta do mundo inteiro e tal. Então aprendi aí nessa onda, né? Nessa onda do Fischer Spassky, 72, eu aprendi os movimentos, mas não ainda não treinava muito. Conheci a escola de xadrez de Osasco, Uhum. e aí o que, que aconteceu? Eu fiquei encantado, né? Aí um dia eu via uma coluna de xadrez, Herman Claudius, né? Eu, como muitos jogadores aí na minha época, acompanhava bastante a coluna, acho que saía quinta e domingo naquela época. Uhum. E aquilo foi me envolvendo, né? Até que um outro colega me indicou que havia um lugar em Osasco onde o pessoal se reunia. Fui lá, fiquei encantado com o lugar, né? Chamava-se APADIX, Associação Paulista de Divulgação do Xadrez. Era mantido pela prefeitura, Uhum. e lá se encontravam os melhores, alguns dos melhores de Osasco, iam lá jogar e tal, mas não tinha aulas, não tinha treinamento. Então, esse é o ano de 72. Aí vai chegando no fim do ano, eu peço para o meu pai comprar um tabuleiro, um jogo de peças, Uhum. e ele não quis, ele não, ele queria comprar uma bola para mim, tá? Ele falava que xadrez era jogatina, jogo de azar, né? Eu fiquei chateado, tudo, porque assim eu já tinha aprendido a notação de peças, né? Então eu queria fazer no meu tabuleiro, e aí ele não deixou, mas eu não me dei por vencido. Fui até uma padaria que tinha lá perto de casa, peguei 32 tampinhas de garrafa, levei para casa, lavei as tampinhas, desamassei lá com um martelinho, colei, desenhei na cartolina, colei nas tampinhas, fiz um tabuleiro de cartolina branca, preto e branco, tá? E com o desenho das peças bem parecidos com o que tinha na coluna do Herman, né? E fiz o meu primeiro tabuleiro ali. Com isso, eu consegui ensinar meus irmãos a jogar, né? Um colega ou outro da rua. Foi assim que eu terminei em 72. Aí, em 73, eu resolvo participar mais do xadrez de Osasco, né? Mas meu pai não deixava ir lá, porque isso envolvia passagem de ônibus para ir até lá, né? Uhum. Meu pai não deixava, não queria que eu fosse e tal. 13, 14 anos de idade, mesmo assim ele não queria deixar que eu fosse. Então eu ia meio escondido, mas minha mãe me autorizava aí, né? Minha mãe Uhum. deixava, era mais mole nessa hora aí, então ela dava autorização e a gente ia. E aí comecei a frequentar ali o ano de 73, o xadrez de Osasco. No clube vocês só jogavam? Você teve acesso a algum livro? Como é que foi essa evolução inicial? Sim, então, isso que é assim, não tinha treinamento,
né? Era mais que o pessoal se reunia para jogar, mas tinha uma biblioteca. Uhum. E então aí eu tive acesso à anotação, me ensinaram a anotação, né? E eu tive acesso a alguns livros no começo. O meu primeiro livro de xadrez não é lá um dos grandes livros aí da história de xadrez, mas foi o meu primeiro livro que eu comprei numa livraria, chamava-se Arte no Xadrez Moderno, acho que de Winkelmann. Foi meu primeiro livro de xadrez, né? Mas lá no Xadrez de Osasco eu tive acesso a muitos livros importantes, né, para a formação de uma carreira, né? Uhum. Livros do Pachmann, né, não só de aberturas, mas estratégia moderna, tática moderna. Então a gente manuseava aqueles livros, né, colocava no tabuleiro os lances do livro. Esses são os 3 livros, mas havia outros também, Ruben Fine, né, mas o primeiro livro de xadrez que eu li inteiro mesmo, assim, gravei, foi um livro de aberturas, que foi minha grande salvação e meu grande prejuízo no fim. Porque havia um livro chamado Defensa Índia del Rei, era um livro espanhol, do Pedro Scherta. Então, um colega frequentador da escola de xadrez falou: olha, Rezende, você precisa aprender abertura, você joga qualquer coisa aí, né? Precisa melhorar a sua abertura. E o Defensa Índia do Rei, ele tinha não só a defesa Índia do Rei contra peão-dama, mas lá nos capítulos finais tinha a defesa Pirc e o ataque Índio do Rei. Então resolveu aí, né? O meu repertório de aberturas. E aí, de 73 até 83, mais ou menos, eu só joguei isso. Então isso eu tinha um repertório muito limitado, né? Então eu posso, mas assim, eu tinha uma variação ou outra tal, mas eu fui pegando muita experiência nessa abertura, né? Porque era mais ou menos o mesmo esquema, né? De brancas, de pretas, né? Contra peão de dama, contra peão de rei. E lentamente eu fui me atualizando um pouco na teoria, né? Dessas aberturas, mas assim, anos depois, eu percebi que eu era um alvo fácil dos grandes jogadores, né? Porque todo mundo já sabia como eu ia jogar. Então, quando eu comecei a pegar os mestres de xadrez, aí eu senti porque dos anos 80 você já era um jogador forte. Essa evolução de uma década de Índia do Rei, você sente que foi algo meio constante? Ou assim, você sentiu que era difícil ou a evolução veio mais ou menos de maneira natural para você? Sim, olha, assim, o que aconteceu? Em 74, né, que o meu pai falou, você tem que trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar de office boy com 15 anos, né? Então, eu comecei a frequentar assim, eu sabia que existia o Clube de Xadrez São Paulo, mas nunca havia ido. Então, às vezes eu fui fazer um trabalho de office boy no centro, e aí eu tinha pego o endereço na coluna do Herman, que ia ter um torneio e tal. Então, eu passei no Clube de Xadrez São Paulo para conhecer. Então, aquilo ali fiquei maravilha, aquela biblioteca que havia lá. Então, fiquei assim, apaixonado pelo lugar, né? Então, aí eu dei um jeito, com o meu saláriozinho lá de office boy, que entregava uma parte para os meus pais e tal. Deu um jeito de ficar sócio do Clube de Xadrez São Paulo, que acho que foi em 74 isso aí. E aí eu comecei a ter acesso a livros e revistas, né, que era bem atualizado, né, tinha a bibliotecária lá que organizou muito bem a biblioteca, que foi esposa do Helder Câmara, né, Magda. Então era uma encantadora aquela biblioteca. Então aí eu tive acesso a um pouquinho mais de literatura sobre essas aberturas que eu jogava e de meio jogo, de finais, né? Mas, então, essa minha frequência do Clube de Xadrez São Paulo, eu diminuí minha frequência em Osasco e comecei a frequentar mais o Clube de Xadrez São Paulo, né? Aí tem os pings de sábado e os lances do mestre de domingo, que era assim, então eu ia sábado e domingo. Mas isso envolvia, eu acho que 15 anos, 16 anos de idade, envolvia você pegar um ônibus da minha casa, ir até a estação de trem, pegar o trem, ir até o centro e depois andar 20 minutos a pé para chegar no Clube de São Paulo. Era de casa até lá, dava 1h30, às vezes, né? A Estação da República não tinha ainda? Não tinha metrô, era trem suburbano, né? Que passa Osasco, vai até
a Júlio Prestes. Então eu tinha que pegar esse trem para chegar lá e depois andar a pé para chegar no clube. Não tinha muito dinheiro, né? Comia lá um pão na chapa e ia jogar o relâmpago, né? De sábado. E depois, com o tempo, comecei a frequentar os lances do mestre de domingo, que eram feitos pelo Rocha, M.I. Antônio Rocha, às vezes pelo M.I. Alexandre Segal, e pelo Helder Câmara, M.I. Helder Câmara. Tá? Então era encantador ver eles analisando as partidas e era uma competição, o lance do mestre. Tinha lá uma premiaçãozinha, né, para quem... Ah, era uma competição, não era como se fosse... Não era uma coisa solta, eles marcavam os pontos, aí tinha uma premiaçãozinha lá e tal, mas eu ia mais mesmo pelas partidas, né, pelas análises desses grandes jogadores, né, então aí eu comecei a ter um tato maior. Acho que no ano de 75 eu joguei um Open no Clube Xadrez São Paulo. Era muito difícil porque era à noite, né, e o último trem era 11h40, o último trem, São Paulo para Osasco. E as rodadas do Clube Xadrez São Paulo eram 8h30 da noite. E torneio de 2 horas. Naquela época lá, 2 horas para 40 lances, mais meia hora na quadra. Então, se você usasse o tempo inteiro, ia até 1h30 da manhã a partida, né? Então, eu tinha que jogar mais ou menos rápido para não perder o último trem. Mas muitas vezes, nesses torneios, o pessoal sabia... Tinha um pessoal lá que sabia que eu tinha que pegar o último trem, o pessoal ficava perdido. A fazer cera. Enrolava no tempo, né? Então eu sofri muito isso. Até que um dia eu fiquei nervoso lá e resolvi ficar. Né? Era menor de idade, resolvi ficar lá e esperar o primeiro trem, que era 4h30 da manhã. Uma partida lá que eu não queria perder de jeito nenhum, que o cara, eu percebi que ele estava enrolando e tal. Eu fui até o fim e ganhei a partida, né? E aí eu comecei a me habituar, nessa minha frequência do Clube de São Paulo, a ficar à noite lá. Né? Então, eu era menor de idade, o Clube de São Paulo era uma coisa encantadora. Funcionava das 2 às 2, né? Das 14 horas às 2 da manhã. E era com frequências muito variadas, né? Então, assim, no começo do dia, o pessoal idoso ia lá, mas tinha muito jogador forte, que eu joguei muitas vezes com eles, né? Aí, conforme ia à noite, já ia mudando a frequência do clube, já ia jogadores mais fortes e o pessoal do carteado do Clube de São Paulo, né? Muitas vezes os enxadristas também frequentavam o carteado. Então, começou a ser frequente essa minha presença no Clube de São Paulo e o aproveitamento de tudo que ele tinha, biblioteca, né, frequências, né, dos mestres de xadrez, dos melhores jogadores que tinha. Então, eu aprendi muito aí nessa época, jogando os relâmpagos de sábado, né? E aí nessa época, eu comecei a me encantar um pouco mais aí, porque até ganhava prêmios no relâmpago, né? Tinha premiação em dinheiro e era muito disputado, né? Então eu comecei a me habituar com essa frequência. Descolei um pouco da presença em Osasco, comecei a frequentar quase semanalmente, né? Eu trabalhava durante a semana, que eu fui office boy, e depois fui auxiliar de contabilidade, né? Foi assim até e nos fins de semana eu frequentava o clube. Assim, antes de chegar na parte, enfim, que você se tornou um jogador muito forte e conseguia conquistar títulos e tudo mais, eu tenho lembrança, mesmo quando eu comecei a jogar eu lembro você ainda jogando, e o pessoal falava realmente, respeitava muito o fato de você ser um bom jogador de blitz, um grande jogador de blitz. Você se deve, então, a essa época do clube? Era algo que você gostava, realmente, assim... Porque tem gente... O cara que é o pingueiro mesmo, a gente sabe, não? Esse cara... Você sente que você tem isso mesmo ou não é bem isso? Foi só uma fase? Então, essa frequência semanal do Cruzeiro de São Paulo, eu ia lá para jogar ping, né? Assim, foi me tornando... melhorou muito a minha força prática, né? De presença de jogo, tal, por exemplo, apuros de tempo, né? Se você não tiver bom treinamento de blitz, né? Eu pensava muito nas partidas. Então, frequentemente, em partidas pensadas, eu ficava apurado no tempo. Isso aí eu tive muitos apuros de tempos, né? Mas eu sempre confiava ali no meu treinamento que eu tinha de blitz. Então, a gente ia no Clube de São Paulo, às vezes jogávamos na base. O que era jogar na base? Jogava valendo dinheiro, né? Eu jogava assim, R$1, R$2.
Então, por exemplo, eu jogava 5x5, né? Conforme ia ganhando, eu diminuía o tempo. Chegava às vezes 5x1. Então eu dava uma torre, 5x1 com torre a menos, né? Aí ficava mais equilibrado, né? Então, nessa brincadeira, eu acabei me tornando realmente foi um diferencial para mim, esses apuros de tempo. Eu confiava muito na minha força de jogo de apuros de tempo e tal, né? E nos torneios rápidos, né? Nos torneios de 20 minutos, de 1 hora, né? Até 1 hora, tinha bastante torneio aberto de 1 hora. Então, isso me ajudou bastante, esse treinamento de ping, né? Então, na época não tinha computador, então era só presencial. E, então, assim, eu devo muito ao Clube de Xadrez São Paulo. Em 76, eu classifiquei para a final do Paulista, porque você tinha que jogar zonal, semifinal e a final. A final era 16 jogadores Schuring, né? Sempre à noite as rodadas. Então, o primeiro paulista meu foi em 76, eu fui penúltimo lugar. Tá? Em 77, eu fui... 77 foi São José dos Campos. Lembra desse? Jogou todos os melhores de São Paulo. Eu fui, acho que, sexto ou sétimo lugar. Em 78, eu fui vice-campeão paulista. Foi em Araraquara, a final, né? Em 79, eu fui campeão paulista. Então, foi uma escadinha, assim, né? Então, em 79, foi o meu título paulista, foi conquistado ali, acho que foi metade em São Bernardo, metade no Clube de São Paulo. Então, essa foi a escadinha que eu segui no Paulista, né? Brasileiros, meu primeiro brasileiro, acho que foi 79, né? Eu fiquei sexto lugar, por aí também, oitavo lugar. E depois, em 80, não lembro, foi em Friburgo, não lembro a minha classificação, mas acho que foi sétimo lugar. Né? E dava vaga para a Olimpíada direto até sexto. E eu joguei uma partida de 6 horas, em 1980, Nova Friburgo. Joguei uma partida de 6 horas na última rodada com o Sunier, eu com peça a mais. Depois vou falar um pouco do Sunier. E aí não consegui ganhar, empatou, ele foi campeão brasileiro, o vice foi o Herbert. Né? E eu fiquei, fiquei em sétimo, fiquei muito chateado, eu queria abandonar o xadrez e tudo, o pessoal me animou, né, para continuar. Em 81, realmente não lembro foi São Luís, eu tive uma boa participação, sexto também, acho que sexto lugar, 82 fui mal colocado, não tive uma boa... E 83 foi o meu melhor brasileiro, que eu fiquei em quarto, né? Eu fiquei em quarto, mas ganhando dos 2 campeões, porque naquele ano houve uma divisão de título. Sunier e Paulozzi foram os campeões. E eu ganhei dos 2 campeões. Se você olhar a tabela, você vê onde eu poderia ter até sido campeão. Foi no final da tabela, eu perdi muitos pontos, né? Com o pessoal E acho que foi meu melhor brasileiro ali. Sunier foi campeão, Paulozzi, junto com o Paulozzi, mas não houve o desempate. O match de desempate não houve, os 2 foram declarados campeões. Tá? E assim foi, né? Nos outros anos também. Aí você já era claramente um jogador de destaque nacional. Nessa época você pode falar que você vivia de xadrez? Assim, teve um momento que você falou, hoje eu vivo de xadrez, assim, porque, querendo ou não, trabalhando a semana inteira para conseguir jogar só no fim de semana, não é fácil evoluir, né? Então, teve um dia que foi crucial na minha vida, que foi um divisor de águas, para frente e para trás. Né? Eu era campeão paulista em 1979, quando eu estava no Clube de Xadrez São Paulo, num dia à noite, e aí estava no restaurante, chegou uma pessoa me procurando, né? Na portaria. E essa pessoa era o Edson Araújo, jogador e organizador de Joinville. Ele foi me convidar para morar, jogar e fazer um trabalho de xadrez, de treinamento, de xadrez escolar, tudo lá em Joinville. Eu teria que morar. Né? E naquele dia eu estava pensando exatamente como é que ia ser minha vida daí para frente, porque eu tinha uma proposta de emprego, eu tinha um emprego muito bom na Prefeitura de São Paulo, que um frequentador do Clube de Xadrez de São Paulo me arrumou, né? Tava tudo certo, eu já tinha feito entrevista, tudo certo para começar a trabalhar na prefeitura. Mas nada a ver com xadrez. Nada a ver com xadrez, era trabalho, acho que era na área de computação. E tinha uma bolsa de estudos numa grande faculdade de São Paulo, integral, né? Porque eu passei em sexto lugar,
E o cara, um frequentador de São Paulo também ficou sabendo que eu tinha passado nessa faculdade e ele estudava lá. E aí ele foi falar com o diretor de esportes e me deram uma bolsa integral. Então eu tinha assim um emprego e um curso de faculdade, que era economia na época, e aí estava garantido ali, né? E aí vem o Edson Araújo e falou, não, olha, tem um trabalho em Joinville, você vai começar do zero e tal. Aí se envolvia a morar em Joinville, né? Então aí coincidiu nessa época, de eu estar mesmo sem saber o que fazer. Acho que eu tinha 20 anos, 21 anos. Então eu decidi ir para Joinville. Então, 1980, então nesse momento, quando eu decidi ir para Joinville, foi o momento que eu resolvi me profissionalizar no xadrez. Eu iria viver do trabalho em xadrez, iria jogar pela cidade, foi o que aconteceu, né? Então chegamos em Joinville em 80, né? Aliás, abraço para o pessoal lá de Joinville, né? Tenho bastante, fiz muitos alunos lá, né? Muitas amizades. Então, assim, a cidade me recebeu de braços abertos, né? Maravilhosa Joinville, me deu as condições, tinha um prefeito que gostava de xadrez, e colocou todas as condições, que era montar um clube de xadrez, 1980 isso, né? Treinar os melhores da cidade para jogos abertos e fazer trabalho nas escolas. Então, eu fiz essas 3 coisas em Joinville, né? Então, saímos do nada, assim, a prefeitura deu as condições, eu praticamente abri as portas para o pessoal de fora de Santa Catarina para entrar, né? Hoje eu vejo os Jogos Abertos de Santa Catarina é o melhor do Brasil, né? Você, inclusive, não sei se ainda joga lá. Eu joguei vários anos. Então, eu fui o primeiro a abrir as portas, que na época tinha que morar na cidade para jogar. Né? E aí eu realmente fui o primeiro. Aí mais para frente veio o Wagner Borges, veio a Regina Ribeiro, né? O próprio Milos também morou, né? Comigo lá em Joinville, em 82. Aí foi abrindo as portas para mais gente jogar pela cidade, né? Morando, né? Então, Santa Catarina é muito interessante, até hoje é assim, né? É dividido, né? Tem vários polos de xadrez, né? Você tem Blumenau, tem o pessoal lá do Oeste, Chapecó, né? Tem o pessoal de Florianópolis, né? Então, outras cidades Lages, né? Que sempre teve um trabalho legal, desde aquela época que eu morei lá. E eu fiz isso em Joinville, né? Em Joinville não tinha nada, não tinha nem local para jogar xadrez. Aí a gente arrumou um clube de xadrez lá, quer dizer, um clube não, era uma sala da prefeitura. E treinamos aí grandes jogadores da equipe e fomos abrindo as portas, né? Pro pessoal, fiz torneios abertos, né? Também era organizador dos torneios, né? E um trabalho que eu iniciei lá foi as semanas de xadrez escolar. Quer dizer, tinha uma semana de xadrez numa escola onde eu ia, eu deixava jogos para a escola montar um clubinho de xadrez com os alunos tal, e algum professor, e eu dava uma semana de aula naquela escola, né? Das várias classes, ensinava os movimentos das peças, basicamente isso, e deixava um jogo que era da prefeitura. E eu lembro que o dia que eu fui começar esse trabalho, uma perua da prefeitura ia me levar, e a perua não veio. Eu não tive dúvida, peguei as peças, peguei os tabuleiros, eu andava de moto naquela época, subi na moto e fui, porque era um bairro distante do centro, né? E fui de moto e comecei assim meu trabalho lá, xadrez escolar em Joinville. Eu morei lá de 80 a 84, né? Foi assim, realmente, anos prazerosos na minha vida e foi um ano que eu pude me dedicar um pouco mais ao xadrez, né? Então, por exemplo, em 81, se eu não me engano, eu fui campeão brasileiro universitário, 81, ou será que foi 83? Pode ser 83. E houve um torneio em Curitiba que me convidaram, tá? Aliás, um grande abraço pessoal do Clube Xadrez Curitiba. E naquela época, Felipe, você tinha que fazer norma de mestre FIDE. Não era que nem a regra de... Eu nunca peguei isso daí, não. Então, eu acho que foi aí nos últimos anos. Então, você tinha que, para fazer mestre FIDE, que era um título novo na FIDE, você tinha que fazer uma norma de mestre, que é tipo assim, 55% dos pontos, tal, algo assim, né? Ou metade dos pontos. E eu fiz uma norma de mestre FIDE nesse torneio, que o pessoal do Curso de Curitiba organizou, onde o Midos, acho que fez uma norma de MI, e o Sunier ficou perto de uma norma de GM.
né? Porque Ah, o torneio é muito forte, então. o torneio era muito forte. Né? Vieram argentinos, né? Veio o pessoal do Uruguai, né? O torneio valia título de GM. Acho que Uhum. tinha GM Giardelli, acho que valia título de GM. E o Miros fez norma de MI nesse torneio, e eu fiz norma de mestre feed. Então, meu título de mestre feed saiu logo em seguida, Uhum. né? Eu tinha mais de 2.300 já na época, mas não era pelo rating que a FIDE dava, era por normas. Aí depois, aí eles normatizaram, colocando 2.300, chegou a 2.300, ganhou o título, né? Uhum. É isso. Claramente teve essa influência de você morar na cidade de Joinville, né, para tomar essa decisão. É, Agora, sobre os seus anos de torneio ainda, depois a gente vai falar um pouco mais da sua parte como professor. É, sim, tem duas perguntas que tem a ver. Uma, porque você falou que você jogava muito Blitz no Puxadinho de São Paulo. Primeiro é, quem que era aquele o bicho-papão? Tinha alguém que jogava Blitz, que você via jogando Blitz naquela época, o melhor jogador de Blitz que você já viu jogar na sua vida? Acho que essa é uma pergunta grande. Alguém que gosta de Blitz, que jogou muito no clube. E depois, já pensando em pensadas, né? Quem que era o jogador que talvez você tivesse mais dificuldade para jogar, ou talvez até que você sim, temesse? tá. Nessa época aí que eu frequentei o Clube de São Paulo, antes de ir para Joinville, joguei muito Blitz. Uhum. Para mim, o melhor jogador de relâmpago era o Rubens Filgucci, mas ele não ia tanto no Clube de São Paulo. O Cícero Braga, por exemplo, não gostava muito dos pings, né? Uhum. Mas para mim o Rubens Filgucci era o melhor. Mas tinha o Helder Câmara também, né? Helder Câmara também, muito rápido, né? E tinha o André Cajal, o folclórico André Cajal, que ele se proclamava o melhor jogador de relâmpago do Brasil, né? E se tivesse norma de grande mestre em relâmpago, ele seria o primeiro grande mestre do Brasil, né? Era muito folclórico, né? Então, o André Cajal era realmente muito forte tinha uma rivalidade grande com o André Cajal, né? Porque era assim, um ganhava, o outro ganhava, né? Uhum. Então, mas assim, era um jogador difícil de jogar no relâmpago, né? Difícil a bater. Agora, quando aparecia lá o Phil Gutt, realmente eu achava ele o mais forte de relâmpago ali dos mestres, né? Quer dizer, ele não era mestre ainda na época, se tornou depois. Uhum. Assim como o Cícero também, mas relâmpago mesmo era isso aí. Agora, no xadrez pensado, né? O xadrez pensado ali, quem pegou o final dos anos 70, né, no Clube Xadrez São Paulo, o pessoal falava muito no Surier, o Surier não ia lá, né? Que o Surier era o melhor do Brasil e tal, né? E os mestres, quando conversava, conheci, me tornei amigo do Segal, do Rocha, o pessoal falava, Surier é o cara a ser batido, né? Então o Surier virou um fantasma, assim, o demônio. Aí, passa-se os anos, eu enfrento o Surier nos torneios, né? E realmente eu senti a força do Surier, né? Quando começa a jogar os campeonatos brasileiros, era muito difícil, né? Jogar com o Surier, porque ele já tinha uma experiência internacional que outros brasileiros não tinham, né? Além da própria força, ele tinha apoio, né? O pessoal lá em Curitiba sempre teve patrocínios, então ele conseguia. Então ele realmente aumentava a vantagem que ele tinha sobre os brasileiros, né? Mas aí com o tempo a gente começa a enfrentar em condições melhores o Sunier, e uma coisa era ficar ganho e outra coisa era ganhar do Sunier, né? Porque assim, eu tive ganho assim, 2 partidas que eu não ganhei. Perdi, acho que, não, 3 partidas talvez, uma perdi e outras 2 empatei, né? E eu consegui ganhar uma partida do Sunier. Nossa, quando eu consegui isso, foi em 83, no Brasileiro de 83, eu comemorei assim como se eu fosse o melhor campeão do Brasil, porque era uma coisa, era um troféu, né? Então, realmente, Sunier. Eu peguei essa época aí que o Sunier dominou o xadrez brasileiro, final dos anos 70 até surgiu o Milos aí, né? Começo de 90, né? Porque a escadinha foi essa, né? Mequinho, lá atrás Souza Mendes, né? Mequinho, Sunier, aí depois vem o Milos, depois o Leitão, depois o Vescov. Foram os tronos aí, né? Do xadrez aí nessa época aí que eu jogava mais, né? Então o Sunier realmente era o grande cara a ser batido aí, né? E tinha uma Mas aura, né? em São Paulo tinha os mestres também, né? Muito difícil de jogar com Rocha, com Herman, né? Grandes jogadores aí, né? Phil Gutt, Cícero Braga. Então era a turma que eu tinha que enfrentar nesse período, né? Não, é legal saber do Sunier. E do Phil Gutt, para mim, é um jogador que eu não cheguei nem a conhecer.
E ter essa Sim, informação que ele era um grande jogador de ping muito bom. super interessante. Agora, É, sobre os seus outros títulos brasileiros, né? Como é que a equipe de sim. Osasco, que muitas vezes não era a favorita, conseguiu ganhar 4 campeonatos brasileiros? E você fez parte desses 4? Dos 4 títulos, é. Conta um pouquinho Então, mais. realmente, isso aí já é minha volta a Osasco, né? Quando eu voltei em 85, né? Saí de Joinville, voltei a morar em Osasco. Madeira me convidou a voltar a fazer o mesmo trabalho que fazia em Joinville, mas aí já condições melhores, né? A Prefeitura de Osasco dava um apoio legal. E aí já tinha eu e o Madeira, né? Aí convidamos o Terzian, que o Terzian tem uma ligação histórica com Osasco. Ele, quando pequenininho, ele frequentava o xadrez, e ele morava em São Paulo, né? Mas num bairro próximo de Osasco. Então o pai dele levava ele nos torneios lá. Então era uma ligação forte que ele tinha com Osasco. E tinha o Silvio Cunha Pereira. Silvio Cunha Pereira que tinha parado um pouco de xadrez para fazer faculdade e tal, né? Então montamos aí essa equipe. Então muita gente achava que nós treinávamos juntos, tá? A gente nunca treinou juntos, só nos torneios. Acho que o grande segredo dessa equipe vencedora de Osasco é assim, nós torcíamos um para o outro, tá? Nós torcíamos realmente um para o outro. Então, às vezes acabava a partida de um, ficava o outro ali do lado, né? Então a gente sentia esse lado positivo, né? Essa energia positiva. E durante as competições, nós analisávamos um com o outro, um terminava a partida, analisava. Assim, você nunca via dessa equipe criticando, falando mal, né? Mas vamos lá, não perdeu a partida, por que perdeu? Vamos analisar por quê. Então, eu sempre senti isso dessa equipe, né? Que era Rezende. Você acha que é mais por causa simplesmente porque eram 4 pessoas que, sei lá, tinham um certo carinho, se gostavam, eram amigos? Tinha alguma coisa a ver com a Isso. cidade em si? Mas era vocês se davam bem, algo assim. Exato. Então, nos dávamos muito bem, principalmente assim, o Madeira é meu amigo mais antigo, né? A gente era amigo bem antes do xadrez, né? O Silvio se tornou um amigo depois jogando por Osasco. E o Terzian também, que eu já conhecia dos torneios, Cruzei São Paulo e tudo, quando ele foi jogar para Osasco, adicionou muito à nossa equipe, né? Porque o Terzian tinha uma garra impressionante, né? Assim como estudava bem as partidas, queria jogar, se preparava, o Madeira, né? Sempre foi um preparador de partidas. Eu não tenho esse histórico de preparador, né? E o Silvio tem as aberturas dele que ele joga até hoje, né? Silvio Pereira. Então, mas nós sempre torcemos muito um para o outro, sempre assim, por exemplo, tivemos assim, nos encontrávamos fora do xadrez, por exemplo, né? Isso aconteceu muito com o Terzian, com Madeira, né? Então, nós tínhamos amizades que extrapolavam o xadrez, né? De família, assim, de se encontrar para ir jantar, né? Então, isso era um lado muito legal. E isso que eu te falei, porque a gente enfrentou muitas equipes que às vezes tinha componentes da equipe que não se gostavam, um ganhava e torcia para o outro perder, né? Então, isso foi um fator que ajudou muito a nossa união. Mas assim, teve torneios que nós não fomos bem também, né? Claro. Mas assim, partimos para o próximo, né? Não jogamos bem esse torneio, vamos para o próximo, ninguém criticava se alguém jogou mal, né? Não tinha isso na equipe de Osasco, era o contrário, né? Então aí ganhamos o brasileiro, o primeiro brasileiro, nós acho que era número 3, 4 do torneio, e o número 1 do torneio era assim, o torneio foi feito para eles ganharem, né? Que era a Refri Park, era Sunier Filguti, Gerardo Barbeiro e Alexandre Castro em grande forma naquela época, né? Então, assim, era uma equipe imbatível. Então, a gente, na quarta ou quinta rodada, pegamos essa equipe e nós ganhamos de 3-1. Né? Isso porque o Sonier me escapou de uma partida lá, né? Foi uma das partidas que ele me escapou, porque era para ser 3,5. Né? 3-1, com o Silvio e o Terzian ganhando, eu e o Madeira empatando. Né? O Silvio acho que ganhou do Barbeiro e o Terzian ganhou do Castro. Acho que foi algo assim. Né? E o Filguti acho que empatou com o Madeira. Então, 3-1. Aí ainda tinha uma última rodada, que a gente ainda acho que tinha meio ponto, 1 ponto na frente. A gente teve que ganhar também a última rodada e fomos campeões. E foi assim, nossa, ficamos eufóricos com aquilo, né? Não éramos o favorito e, nossa, os 4 jogaram muito bem o torneio.
E aí começou, acho que depois ganhamos em 86, aí tem uma história para eu contar. Em 86 tem uma história legal para contar, para mostrar qual que era o espírito dessa equipe de Osasco. Vamos lá. Né? Em 86 nós caímos com a Refripar na penúltima rodada. Refripar 1,5 ponto, 1 ponto na frente da gente, né? Uhum. E começar aí, né? Fizemos uma conversa antes, vamos tentar ganhar, para lá. E aí, o que aconteceu? Os 4 ficaram inferiores nas partidas, os 4, assim, né? E aí o Filguti nos chama no canto e fala, olha, oferecemos empate nos 4 tabuleiros. Né? Aí eu levanto, olho a partida dos outros 3, tá todo mundo arruinado que nem eu, né? Eu ainda acho que estava até equilibrado, né? Tava todo mundo... Aí nós conversamos, aí rimos, né? Ó, nós estamos perdidos no match, né? Vamos assentar empate? Aí acho que até o Madeira puxou, não, vamos tentar, né? Vamos tentar. Então tá bom, aí os 4 voltaram pro tabuleiro, recusamos empate. E aí os 4 se estouraram nas suas partidas, eu inclusive, tomamos de 4-0. De 4-0, né? E aí, veio a última rodada, nós pegamos a equipe do Rio de Janeiro, com José Soares Másculo no primeiro tabuleiro, né? Uma equipe forte do Rio de Janeiro, que estava ali também disputando, aí já tinha vencedor, né? Uhum. E aí eu olho a tabela lá e falei, olha, Madeira, se a gente ganhar de 4-0, nós podemos ser vice, não é? Aí falei, esquece, vamos jogar as partidas, esquece isso, tal, o torneio já era, tal, né? E aí cada um sentou na sua partida, e aí nós ganhamos de 4-0, e fomos vice, né? E aí a gente falou, olha, a gente fez super certo, né? Que a gente recusou o empate, que tínhamos uma chance de ser campeão, perdemos, mas a gente buscou o vice ainda. Então esse era o espírito da equipe de Osasco, tá? A gente jogava muito para ganhar, né? A gente teve, assim, partidas de Osasco, os 4 ficaram apurados no tempo, né? Para você ter uma ideia, né? Aí depois ganhamos 87, também não éramos o favorito, aí depois ganhamos 89 em Guarapuava, e 89 em Campinas, e 90 em Guarapuava. 4 títulos brasileiros. É uma pena ter perdido esse campeonato brasileiro, Interclubes, é uma pena ter morrido, né? Morreu esse campeonato. Eu acho que eu joguei o último e já foi muito minguado, e já faz muito tempo. Exato. No começo dos anos 90, acho que quando o Filguti parou de organizar, né? Era mais ou menos, era Curitiba, era São Paulo, né? Tinha muitas equipes, realmente, e as equipes contratavam jogadores, deu um mercado legal para o xadrez, sabe? Vinha mestres de fora para jogar. O Nicolic jogou, o Pedrag Nicolic, que era top 10 do mundo, né? O Pinheiros trouxe... Então era um torneio muito valorizado, foi uma grande pena, muitos jogadores começaram ali, né? O próprio Watanabe ali começou ali, jogou aí depois ele foi para a equipe principal, quando o Silvio saiu da nossa equipe, o Watanabe entrou e continuamos ganhando, né? Acho que 89, 90 ganhamos com o Watanabe jogando ali, né? E ele era 16 anos, 17 anos, não sei, era um juvenil ainda, né? Então, é o que eu tinha que falar. Aliás, era legal falar um pouco do Watanabe. O Watanabe... É só um... entrevistamos ele, né? E ele citou Isso, eu assisti a entrevista, fiquei muito contente. Ele citou que, claramente, assim, ele elogiou que ele acha que os pings que ele apanhou tanto de você deixou ele muito mais casca grossa, né? E nem que você ter ajudado ele com o livro, mas é legal você dar a sua versão. Então, o Watanabe, quando eu voltei de Joinville para Osasco, o Madeira organizou uma simultânea, e aí o Madeira birava exatamente num outro ótimo jogador que nós tínhamos lá, que era o Milton Nishikada. Esse é o melhor que tem, né? Aí fez lá uma simultânea, 25, 30 jogadores, e eu vi o Watanabe lá miudinho no meio, né? E eu tô jogando a simultânea. As partidas estão tranquilas, mas tem uma partida que não tá legal, que era contra o Watanabe. Que ganhei, porque quando chega no final, diminui a quantidade de jogadores e tal, aí ele era muito recém-principiante, ele errou e eu acabei ganhando a partida. Aí eu chamei o Madeira no canto e falei, esse é o menino que vai longe. Né? Eu estava voltando, ainda não conhecia nem o pessoal de Osasco. Né? Então, esse cara vai longe. Né? E o Watanabe, o que ele não falou na entrevista, era o seguinte, eu dava um livro para ele, falava, Watanabe, lê te dou uma semana para você ver esse capítulo. Né? Um capítulo de um livro do Pacman,
esses grandes livros, né, que nós tínhamos lá na escola de xadrez. E ele voltava no dia, eu lembro muito bem disso, ele voltou uma vez no dia seguinte, que eu ia diariamente na escola de Osasco, ele voltou no dia seguinte e devolveu o livro. Quando ele devolveu o livro, eu perguntei, por quê? Você não gostou? O que aconteceu? Né? Ele falou, não, eu já li inteiro. Né? Então ele passava a noite, e aquilo que ele falou é verdade, né? A mãe me confirmou depois, né? Ele passava a noite, às vezes, botava uma lanterninha, porque o irmão dele não deixava acender a luz, botava uma lanterninha na cama e ficava vendo num tabuleirinho dele o livro inteiro. Ele lia realmente o livro inteiro em um dia, colocando as posições do tabuleiro. Então, para você ter ideia, a fome que ele tinha, né, de aprender xadrez, né? E em 85 eu levei ele para um Mundial. Foi a primeira experiência internacional dele, acho que era sub-mundial, sub-14. E foi um torneio assim, puxa, fiquei com ele, né? Analisávamos, preparávamos as partidas. Né? O torneio tinha Zarnik e tinha o Joel Benjamin. No torneio tinha mais outros jogadores fortes também, que eu não me lembro agora. E ali ele se mostrou, né? Quer dizer, para mim foi uma grande experiência, né? Talvez foi o primeiro torneio internacional onde eu acompanho. Quer dizer, eu joguei internacionalmente antes, mas que eu acompanhei um aluno, né? Que eu vi de perto os outros treinadores trabalhando. Então eu aprendi muito com o torneio também. Não foi só o Watanabe que se encantou com o xadrez ali, porque ele voltou, ele pegou lá 15º, por aí, voltou querendo paz, né? Voltar o ano que vem. E aí ele dominou o xadrez das categorias de base até o sub-20, né? Desse sub-14 até o sub-20, você olha lá os brasileiros, você vê o nome dele, o Watanabe dominando, né? Não, isso é muito bacana. Agora, antes da gente falar dessa parte do professor, a última pergunta como jogador, Sim, né? Que jogador. Qual foi o seu lance da vida? Ou porque você acha brilhante, ou porque você tem uma ótima recordação, ou por qualquer razão que você queira dar. Mas só você explicar um pouquinho a situação e o lance. Sim. Bom, olha, o lance da minha vida não é uma combinação de ataque, é um lance de defesa, tá? É um rei H8 que eu joguei contra o GM Mark Hebden, um torneio na Inglaterra, 1989. E eu vou te contar essa história, que é um lance de superação, né? Não é um lance que... Eu ganhei a partida depois, mas é um lance que eu não estou ganho exatamente, ele saiu melhor na partida. Mas eu preciso contar uma história, que foi a primeira rodada do torneio Challengers de Hastings. O meu avião tinha chegado em Londres de manhã, não tinha dormido nada na viagem, e eu tinha que me deslocar até Hastings, começava às 2 horas da tarde. Então eu cheguei de madrugada, demorou um monte para a polícia liberar os passageiros do avião, né? E aí depois eu tinha que pegar um trem, eu tinha que pegar um táxi, tinha que pegar um metrô e depois um trem na estação central de Londres. Então, nesse deslocamento iria demorar bastante. E aí, depois cheguei no trem, tudo, e o trem, o cara tinha me explicado que tinha umas baldeações, eu tinha que trocar de trem, descer numa estação, trocar de trem. E eu errei essa baldeação, né? E isso foi me atrasando, e um inverno rigoroso, né? Dezembro, inverno rigoroso na Inglaterra, foi me atrasando, e aí foi chegando a hora do torneio, eu sabia que ia começar pontualmente, né? E também precisava ter certeza que eu estava inscrito, eu tinha feito a inscrição por carta, né? Não tinha e-mail na época aí. E aí o que aconteceu? Eu fui me atrasando, eu cheguei aí já meio desesperado para chegar no horário. Eu cheguei tipo 2 minutos para as 2 horas, né? Eu fui direto para o torneio. Então eu estava com frio, com sono e com fome, porque eu tive que cortar o almoço para chegar no horário. E aí eu vou ali com a mala, né, na sala de jogos lá, e vou olhar o emparceramento, aí eu vejo de pretas com Mark Hebden na primeira rodada. Aí qual a primeira coisa que você pensa? Né? Vou perder, né? Eu conheci esse jogador porque ele era o papa. Você olhava as revistas, British Magazine, ele era o papa títulos na Inglaterra, né? O cara, um jogador muito forte, né? Então eu caí de pretas com ele, né? Então eu encosto minha mala no canto da mesa e começa a partida, né?
E o cara jogando ao toque ali, no lance 22, por aí, acho que foi, ele sacrifica uma qualidade no rock. Eu olho assim e falo, já tô perdido, né? O cara tá arrematando. Né? E aí eu descubro o Rei H8, né? O Rei H8, que era um lance de defesa, mas também de contra-ataque, sabe? Você tirar o rei de uma ameaça futura que ele iria fazer. E aí esse Rei H8, ele para e ele pensa 30 minutos para jogar. Não esperava. Né? E aquilo me deu um alimento, né? Sabe? Eu falei, puxa, acho que eu acertei o lance e tal, né? E ele ruborizou e pensou um monte para a jogada. Tá? Então, para fazer o lance seguinte. E aquilo eu fui ficando no tabuleiro aqueles 30 minutos e fui vendo que eu não estava tão perdido assim, né? Que eu estava equilibrado, um pouco inferior, né? Não iria levar mate, porque ele sacrificou para dar mate, né? Sacrificou qualidade no rock para dar mate. E eu fui puxando o lance, como se diz lá, o MI Limp usa muito essa expressão, puxar lance, né? Quando você está inferior, você vai jogando os melhores, né? Vai jogando uma sequência de melhores. E até o final da partida, eu realmente acertei os lances, né? E ganhei a partida. Então aquilo para mim foi uma coisa, né? Foi que nem aquela minha vitória que eu tive com o Sunier lá em 83. Foi uma coisa totalmente inesperada. Várias pessoas vieram me cumprimentar, vieram conversar comigo. Eu só queria ir pro hotel e dormir, né? Comer e dormir. Porque dia seguinte já tinha rodada. Então esse é o lance da minha vida. É um Rei H8, 1989, partida contra o Mark Hebden. Né? Legal. É um lance assim de superação pela situação toda. Pela situação toda, né? E deu certo, é um lance que deu certo e eu acabei vencendo essa partida depois. Bom, farei um vídeo tentando explicar o Rei H8, imagino que tenha na base, e a gente depois lança antes de lançar a entrevista. Agora, da onde veio? Assim, você ganhou vários torneios, era um forte jogador, já tinha alguma experiência com aulas, por causa lá de Joinville, depois quando chegou em Osasco, mas quando é que você decidiu, pelo menos não parar por completo, mas pausar a minha carreira de jogador e focar nas aulas? Então, aconteceu o seguinte, quando eu estive em Joinville, morei em Joinville, eu me formei em História, e quando eu voltei para Osasco, eu passei no concurso de professor. Mas eu dava poucas aulas de História e mais de xadrez, né? Então eu tenho 2 empregos, né? E o que aconteceu, que o diretor, professor Ivan Machado, ele me convidou para fazer um projeto de xadrez na escola pública, né? E naquele projeto de xadrez, os alunos construiriam os tabuleiros, né, de madeira. A professora de artes coordenou esse trabalho, e a escola, a Associação de Pais e Mestres, compraria os jogos de xadrez. E esse trabalho era meio suicida, porque assim, era xadrez nas aulas vagas. Então, quando às vezes um professor faltava, ele avisava a escola, vou ter que faltar, eu entrava lá com o tabuleiro e as peças, então imagina, então os alunos adoravam as aulas vagas, né? Porque eles iam brincar, iam jogar bola, né? E entrava eu com xadrez, né? E cada classe durante o ano teria que ter uma quantidade mínima de aulas. E o projeto deu certo no primeiro ano, e no segundo ano houve uma divulgação em Osasco desse trabalho. E dessa divulgação que saiu nos jornais de Osasco, houve uma divulgação em televisão, TV Cultura fez uma reportagem, né? Depois acho que a TV Globo fez também. E aí o trabalho foi dando certo, né? Xadrez nas escolas, tal. O pessoal teve uma divulgação bacana disso aí. E aí uma diretora, vendo essa reportagem no jornal, ela me procurou. Olha, eu vou fazer uma escola e eu gostaria que o xadrez fosse matéria nessa escola. Tá? Eu, na hora, não levei muito a sério. E aí saiu essa escola, que é o Colégio Alberto Seib, e eu fui lá fazer a reunião com ela e tudo, e começou lá com algumas aulas, xadrez curricular, no currículo. Tá? Bom, paralelamente a isso, eu lembro de um dia que eu estava no Clube Xadrez São Paulo, estava lá outros mestres de xadrez e tal, eu falei para eles, olha gente, para a gente sobreviver de xadrez, nós temos que partir para a aula de xadrez nas escolas, tal. Aí o pessoal me ironizou, tal, né? Falar, esse é o fim do xadrez, você não vai aguentar, tal, né?
E eu consegui aí no começo ainda, né, jogar os torneios e tudo, né, jogar por Osasco, jogar alguns torneios abertos e tal, mas foi aumentando essa carga horária. E aí, com o tempo, eu vi que não ia dar mais para treinar, né? Porque xadrez de alta competição, você tem que ter treinamento individual, senão você não vai para frente. E aí eu fui, devagarzinho, fui largando e fui me especializando nessa área, né? Eu tive uma grande colaboradora, né, que foi coordenadora pedagógica, que ajudou muito a arredondar esse xadrez das escolas, porque eu comecei achando que eu tinha que fazer campeões nas escolas, né? E não é isso, né? O objetivo do xadrez escolar é um outro, né? Desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, né? O xadrez ajudando a melhorar o desempenho do aluno, desempenho escolar do aluno, acadêmico, né? Isso com o tempo eu fui aprendendo também. Então eu fui gostando também disso, né? Fui me dedicando a isso, ler, fui conversando com outros professores e fui criando um método de ensino, né, para o xadrez nas escolas. E esse método foi dando certo, né? Foi surgindo campeões. Foi surgindo realmente, porque assim, tinha o lado pedagógico e a escola deu vazão ao lado competitivo também. Porque os próprios pais foram vendo que os filhos estavam jogando bem e eu conheci o calendário do xadrez, comecei a levar os alunos, né, para os torneios, né, e depois para campeonatos brasileiros, brasileiro escolar. Então começou aí na década de 90, na década de 90 os primeiros, então, o primeiro torneio que eu levei a escola para participar, nós fomos com 30 alunos no ônibus, a escola alugou um ônibus, nós ganhamos uma medalha de 6º lugar, para você ter uma ideia. Mas a escola bancou, não, vamos continuar, tal, e, né, vamos melhorar, tal, vamos fazer aula de treinamento, né. Então, na realidade, a gente trabalha 3 áreas do xadrez nas escolas. Tem a área pedagógica, que é o xadrez como matéria, tem a aula de ocupação do tempo, né, que é de diversão, que é o xadrez extracurricular, e tem o xadrez de treinamento. Então, eu trabalho 3 áreas de xadrez numa escola, né? O xadrez pedagógico como matéria, o de diversão, que é o fora do horário, extracurricular, vai quem quiser, e o xadrez treinamento, onde a gente faz um trabalho mais apurado com os melhores, né? Aquele pessoal que tem mais interesse, cujas famílias apoiam, gostam, né, da parte competitiva do xadrez, e assim estamos nessa vida aí desde os anos 90. Mas lá atrás eu falei para o pessoal, né, que para poder continuar no xadrez, que ainda tinha muitas cidades pagando, né, apenas as pessoas para jogarem, né, tinha um mercado grande em São Paulo, depois surgiu em Santa Catarina esse mercado, depois continuou em São Paulo, né, as cidades contratando os grandes jogadores, muitos viveram praticamente dessa renda mensal que as cidades pagavam, né, mas foi minguando esse trabalho, né, esse mercado, né. E aí nessa época que eu já comecei a detectar isso e perceber que se eu amasse tanto o xadrez, eu tinha que me dedicar de outra maneira que não jogando. E foi isso, né? Aí que eu fui parar na área xadrez escolar. A quem ensina o mate básico de Rei Torre há mais de 25 anos para a criançada, como é que mantém a motivação todo ano tudo de novo? Porque deve ser gostoso assim, você querer ver porque você pega, por exemplo, um aluno particular, você vai vendo evolução, isso é algo muito bacana. Mas assim, você ensina o mate, depois tem a próxima turma e vai. Como é que faz para manter motivado? Porque eu imagino que se não fosse algo que você não fizesse sem gostar, não sei o quê, não tem como ficar um quarto de século fazendo. Não tem. Exatamente. Realmente você se alimenta da própria motivação das crianças que passam isso para você, né? Então é muito legal quando você pega um começo do ano, a criança não sabe nem o nome das peças e depois, alguns meses depois, essa criança dá um matezinho e dizer que é checkmate, e você ver a alegria dela, né? Com o primeiro checkmate, é uma coisa que realmente alimenta a gente a continuar, né? Mesmo sabendo se aquela criança não vai ser um grande jogador ou não, realmente eu estou mais preocupado mesmo com a parte. Eu tive uma época mais preocupado com a parte competitiva, que eu continuo também, né, levando
as escolas para competir e tudo, mas eu me preocupo bastante com aquilo que o xadrez traz de melhor, né? Formação do caráter da pessoa, né? O desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, e acaba... Então, me encanta muito quando, de vez em quando, hoje eu recebo mensagem de ex-alunos, né? Que foram campeões de xadrez e que estão... são profissionais de sucesso na área e tal, né? Então, eles reconhecem, mandam uma mensagem para mim. Vira e mexe acontece isso. Eu realmente fico muito grato e muito... isso me motiva mais a continuar, né? Mais a continuar. Quando a gente vê que o xadrez foi útil, né, para aquela pessoa, né? Que eu lembro dela quando criancinha. Então, isso realmente me motiva bastante. Né? Muito bacana. E depois de... Chegando nessa fase que você está, você planeja uma volta aos gramados? Ou parou de vez, assim? Porque pelo menos jogar... Hoje em dia talvez você jogue na internet um pouquinho, mas assim, voltar realmente a jogar torneios, você comentou antes da entrevista que o seu último torneio foi em 2007, faz muito tempo, né? O último torneio, assim, que eu joguei com bastante seriedade. Eu joguei até um interclubes ou outro aí, então, uma vez ou outra, mas um aberto ou outro. Mas realmente a gente parou de treinar, né? Por exemplo, esse torneio em 2007 em Cuba, eu me preparei para jogar e tal, né? Realmente parou esse torneio. Eu pretendo voltar, sim, aí tem agora as categorias sêniores, né? Eu jogo um pouquinho na internet, assim, mais para me distrair realmente, né? Inclusive eu jogo sem valer rating, que é para não me estressar, né, com rating. Jogo unrated ali, tanto no chess.com como no Lichess, que é o que eu prefiro mais. Mas pretendo sim, porque fica, né, aquela paixão grande pelo jogo, fica na gente, né? E realmente, e nesses tempos, inclusive, eu recebi, acho que faz um mês, do Adalto Nóbrega, né? Um abraço para o Adalto Nóbrega, do Brasil Base, que faz um trabalho abnegado muito legal com xadrez. Eu recebi lá uma base com partidas minhas que eu nem lembrava mais. Partidas dos anos 70, sabe? E, puxa, realmente aí me deu uma vontade de voltar assim, puxa, né? Olha aqui e tal, né? Ganhei desse cara, ganhei daquele ali, fui bem nesse torneio. Ele mandou mais de 400 partidas. E eu revi algumas delas, né? E fiquei, assim, com uma volta, né? Uma vontade de voltar. Volta logo, né? Bacana. Bom, tem uns anos aí para se preparar para o seu triunfo no Seniors. Sem dúvida alguma. Bom, acho que é muito tempo na frente do xadrez para a gente esgotar em uma hora. Claro que não, tem muita história, né? Tem muita história para contar, eu sei disso, mas acho que deu para ter uma ideia bem bacana, né, do que você fez na sua vida. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar aberto aqui o espaço se você quiser, não sei se agradecer alguém ou contar mais alguma história que você lembra, que você acha que é bacana, enfim, fique à vontade. Não, eu realmente fiz muitos amigos, né? Assim, eu viajei, acho que faltam só 5 estados do Brasil que eu ainda preciso conhecer, né? Ou a turismo ou jogando. Muita gente, gostaria de, os que verem esse vídeo, mandar um abraço para todos eles, né? Pessoal de Joinville, que é onde eu morei 5 anos, né? Pessoal de Santa Catarina. Também das minhas passagens dos torneios abertos aí pelo Brasil inteiro, campeonatos brasileiros, né? Recentemente eu tive viajando a turismo, mas eu encontrei com o pessoal do xadrez em Sergipe, né? Mando um abraço pro pessoal de Sergipe, pessoal de Teresina, pessoal de Manaus, né? Então visitei esse pessoal, fiz simultânea, joguei relâmpago com o pessoal, né? Dessas cidades aí que eu tive, então mandar um abraço para eles e para todos os meus alunos, né? Assim que eu tenho ainda bastante contato com vários ex-alunos, que realmente é um grande orgulho nosso e os alunos atuais também, os pais, realmente tem que agradecer os pais, né, que apostaram, né, que acreditaram quando a gente falou que o filho tinha talento, né, que tinha força no jogo. Agradecer bastante essas pessoas também. Bom, de novo agradecer o seu tempo, eu sei que não, dá muita aula, trabalha bastante, então ainda assim reservar um tempo para poder contar a sua história é muito bacana. Tenho certeza que o pessoal que assistiu vai gostar e é isso. Agora até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Rezende. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.
Tchau.